Os teus amigos, nós podemos ouvir a tua voz. Te peço que não seja Roberta, mas que seja a tua boca, Senhor. Fala aos nossos corações, que a semente do Senhor nessa noite possa encontrar o terreno fértil nos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Muitas coisas que nós ministramos e cantamos aqui hoje, o Senhor falou comigo em casa. Impressionante. Essa música tão antiga, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Ela já abriu o caminho para o que o Senhor quer ministrar no nosso coração nessa noite. Vamos abrir em Hebreus 12, 22 a 24. Hebreus 12. Vamos começar do 18. Vamos ter o contexto, né? Já foi? Sim. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Quando eu comecei a ler esse texto, eu li e reli, várias vezes, porque ele cita uma expressão e que eu queria aprofundar isso com vocês. O autor aos Hebreus, ele fala sobre um monte em que as pessoas tinham medo de subir, que era o Monte Sinai, que era onde Moisés falava face a face com Deus, e ali houve trovões, relâmpagos, e a voz de Deus foi ouvida em todo arraial. E eles tiveram medo, e por medo eles disseram assim: não subamos nós, mas suba em nosso lugar, Moisés, para que a gente não morra. Eles sabiam que a presença de Deus estava sobre o Monte Sinai, e eles, pecadores, sujos, se eles acessassem aquele lugar da forma como eles estavam, eles iriam morrer. Então eles preferiram que Moisés subisse. Então o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: vocês não viveram isso, mas vocês viveram algo muito além. E eu creio aqui que o autor desse livro, ele está tendo uma visão e uma revelação de uma dimensão em que nós, Igreja de Cristo, vamos alcançar.
Precisamos alcançar. É essa revelação que o Senhor já tem dado a nós. Toda quarta-feira o Senhor tem trazido essa revelação. Qual é a nossa identidade? Quem somos? Pastor Gilda tem trabalhado isso quarta-feira após quarta-feira, nos ensinando a nossa origem e como voltar para esse lugar. Mas hoje nós vamos ouvir sobre isso coletivamente. E ele cita que nós agora chegamos ao Monte Sião, ao monte onde não há rejeição, aonde é um monte onde ele te atrai, te recebe, aonde você ganha acesso. É um monte que você sobe, mas não desce. O Monte Sinai, Moisés subia, mas Moisés descia. E aí, nós vamos ver a pergunta feita pelo salmista: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Quem subirá e quem permanecerá no seu santo monte? Hoje o Monte Sião é um monte que nós subimos e permanecemos com mãos limpas e coração puro. Ele não é mais aquele monte que você precisa temer, mas ele é um monte que você precisa ansiar. É um lugar de anseio. E nesse lugar, o autor dos Hebreus fala que ali nós encontramos a igreja dos primogênitos. Essa expressão me chamou a atenção. Todos sabemos que Jesus é o primogênito. Amém? Ele deixou de ser o unigênito do Pai para ser o primogênito entre muitos irmãos. Ele se tornou o primeiro. Só que aqui o autor está dizendo igreja dos primogênitos. Ora, Jesus é o primogênito. Quem são essas outras pessoas? São os filhos. São aqueles que são um com Cristo. Aqueles que foram reconectados à sua origem, ao Pai. Então nós não temos mais só Cristo como primogênito de Deus, mas temos uma igreja de primogênitos. E uma igreja que vive nessa dimensão de revelação de primogenitura, ela tem uma nova identidade. Ela tem uma revelação e ela tem uma mente diferente. Porque ela não é uma igreja formada apenas por crentes, por religiosos, por frequentadores de culto, mas ela é uma igreja formada por filhos, por pessoas que têm consciência total da sua identidade no Pai, pessoas que sabem exatamente o seu chamado. Qual é o nosso chamado? Nós ouvimos semana passada. Foi quando Deus chamou Adão no Éden. Adão, onde você está? O primeiro chamado aconteceu ali. É o chamado à filiação, é o chamado para reconectar-se com o Pai. E dentro disso tudo, nós estamos agora, a igreja dos primogênitos está posicionada em um lugar que não é geográfico nem físico, ao Monte Sião, mas é um lugar de identidade, é uma dimensão de acesso. Você consegue entender isso? Vocês estão entendendo? É uma dimensão que nós alcançamos. Eu posso contar um negócio da live? Não? Posso? Então tá bom. Gente, ele falou que eu posso contar o que eu quiser. Então, vocês já viram... Não, tô brincando. A barriga gospel dele. Gente,
gospel, profética. Porque esse homem já mostrou a barriga na frente de uma igreja presbiteriana, né? Tá aqui, gente, quebrou logo tudo, o protocolo todo. Eu estava editando um vídeo do pastor Gílio ontem, de uma live que ele tinha feito, e eu estava editando aquele vídeo para a gente poder colocar